Meu bate-papo de hoje é com o historiador André Cavazzani. Ele que tem uma história muito interessante para contar para a gente, para os associados aqui do Clube Curitibano. Ele resgatou a autobiografia de um escritor português que viveu no século XIX e vai contar um pouco para a gente sobre como que foi esse trabalho com essa pessoa. A gente ficou super curioso, né, com toda essa história. Conta pra gente como que foi esse trabalho, quem é esse escritor, o que é esse livro, né, e como que foi o teu trabalho com essa história? Perfeito. Então, eu trabalho dentro de um ramo da historiografia, não é? Que é o ramo da história das populações. E na minha tese de doutorado, né, no meu trabalho de doutorado, que eu defendi na Universidade de São Paulo em 2013, eu trabalhei com um fenômeno, não é, da história das populações, que é a imigração, não é? E me interessou muito trabalhar com a imigração portuguesa e, sobretudo, aqui no Paraná, porque haviam alguns teóricos que diziam que o Paraná não teria tido uma configuração muito humana como o restante do Brasil. Por quê? Porque aqui não haveria africanos, aqui não haveria índios e aqui não haveria portugueses. E todo historiador é meio desconfiado e eu quis mostrar que, bom, além de escravos e índios, aqui também existiam portugueses, né? E eu concentrei minhas pesquisas na virada do século XVIII para o XIX. E foi nesse contexto, trabalhando com a população portuguesa, que me chamou muita atenção um sujeito que se chamava Antônio Vieira dos Santos, portuense, e que aparecia em uma série de documentações que eu estava investigando. Um belo dia, trabalhando num arquivo bastante pouco conhecido aqui da cidade, eu achei no fundo de uma gaveta um manuscrito, não é? E, para minha surpresa, eu descobri que eu tinha na mão um pequeno tesouro. E esse tesouro era uma autobiografia que o Antônio Vieira dos Santos havia escrito de próprio punho, contando para a gente como foram as peripécias dele, a saída de Portugal com 13 anos, a chegada no Rio de Janeiro e depois a transferência dele para Paranaguá. Não era uma obra pronta, mas era um diário, não é, André? Justo. Um diário muito espontâneo. Ele tinha essa necessidade de escrever sobre si, como nós temos hoje, não é? Só que hoje isso vai para o Facebook, né? Nessa altura ficou nesse diário e esse diário realmente estava se perdendo, não é? E ele foi um ponto fundamental da minha tese, justamente porque ele mostrava, não é, a voz de um indivíduo, né, que viveu, sobreviveu e depois morreu na virada do século XVIII para o XIX, um indivíduo português, não é? E você transformou toda essa história em um livro que foi editado pela Universidade Federal do Paraná e que há 3 meses já está circulando no mercado. Mostra pra gente o livro, conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Então esse aqui é o livro em questão, se chama Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e Outros Escritos. E o sanduíche do livro é basicamente o seguinte: aqui, se vocês puderem olhar bem, você tem um copy desk, como a gente chama, né? Uma foto literal de como é a redação dele no diário, não é? Então o que eu fiz? Eu peguei isso, não é? E trouxe para uma tipografia mais atualizada, para isso, trabalhei em colaboração com um colega meu, que também assina a organização do livro, o Sandro Aramis Richter Gomes. Então, transcrevemos isso para uma tipografia, não é, contemporânea. Então, para todos os interessados, a leitura fica mais acessível. E no começo do livro, eu faço umas 60 páginas, mais ou menos, contextualizando, mostrando o que era ser um imigrante português num território que era colônia de Portugal e se emancipou, não é? O Antônio Vieira dos Santos viveu esse momento, né, de emancipação
do nosso país. Então, em relação a Portugal, também localizando o Antônio Vieira dos Santos dentro de um fluxo maior de imigração portuguesa que aconteceu para o Brasil e inclusive para o Paraná, onde se dizia, né, que não teria existido portugueses, né? E é interessante porque o próprio fundador, digamos, do Clube Curitibano, Barão de Cerro Azul, também tem várias passagens dele pelo seu livro. Conta um pouquinho, fala dessa curiosidade. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o Barão, ele era neto de dois portugueses, não é, que vieram do norte de Portugal, que no período em que o Antônio Vieira dos Santos viveu, foram os portugueses política e economicamente mais importantes aqui da região que hoje nós chamamos de Estado do Paraná, porque na época ainda não se chamava Estado do Paraná, certo? E eu estou falando do Manuel Antônio Pereira, que era o capitão-mor, e do Manuel Francisco Correia, que era um sargento-mor. Então eles, digamos assim, monopolizavam o comércio de grosso trato, eles eram escravistas e nessa altura os pequenos comerciantes, nós estamos numa sociedade nesse período em que tem pouca circulação de ativos. Então, muitos dos comerciantes conseguem sobreviver, não é, mediante a concessão de crédito. E o crédito nessa altura era no fio do bigode. E tinha uma instituição que fortalecia muito o relacionamento entre esses comerciantes, que era o compadril. E aí que entra o Antônio Vieira dos Santos. Ele entregou os filhos deles para serem apadrinhados por esses dois portugueses avós do barão, não é? Então ele era compadre, não é, desses portugueses e provavelmente conviveu com o barão quando o barão ainda era criança, né? Então a gente tem nesse diário muita alusão, né, a esses dois compadres dele, que além de tudo eram portugueses e que eu também estudei de maneira mais aprofundada na minha tese de doutorado, que faziam parte eram representantes dessa população portuguesa que eu resolvi estudar. Ah, legal. André, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E para você que ficou curioso, né? A obra está disponível na biblioteca, é só ir até lá, ler, estudar, enfim, está disponível. Se você quiser, aproveite.